Olá, sejam bem-vindos ao canal do Queruvim. Eu vou responder brevemente, de uma maneira bem objetiva aqui, uma pergunta. Eu leciono línguas antigas, né, o hebraico dos antigos israelitas. Leciono também o grego koiné e o grego clássico. Então eu vou responder a seguinte indagação. O que diz a Bíblia sobre a alma, né? As pessoas pensam que a alma é algo que sai do corpo quando a pessoa morre. Não é assim que se ensina? Por exemplo, eu vi numa certa ocasião uma pessoa divulgando uns panfletos e era um evangélico. E no panfleto falava: onde é que você vai passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? Então eles acreditam e ensinam isso já há séculos, né? A Igreja Católica e a Igreja Protestante também. Todas as grandes igrejas, a maioria delas ensinam a imortalidade da alma. Inclusive, a base da religião espírita diz um livro de Allan Kardec, o ensino de que o homem continua com a sua alma viva após a morte. Esse ensino ele é bem diferente do que a Bíblia fala. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 7, ali diz que quando Deus começou a formar o homem do pó do solo, ele fez um formato ali do boneco, né? Formou o homem do pó. E aí diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem veio a ser, ou tornou-se alma vivente. A palavra hebraica tornou-se, ocorre lá, não é ele teve, ele recebeu, não, mas diz que ele veio a ser. Tornou-se alma vivente, tornou-se um ser vivente. Eu vou mostrar para você uma versão mais literal que traduz exatamente como está no hebraico. Literal, palavra por palavra, Gênesis 2:7 diz assim. Vou ler na íntegra. O texto reza: E Jeová Deus passou a formar o homem do pó, do solo, e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Agora vejam o ponto alto. E o homem veio a ser uma alma vivente. Portanto, o homem é uma alma. Ele não tem uma alma. O ensino de que o homem tem uma alma distancia-se da Bíblia. Então, por exemplo, quando você abre aqui em outra passagem das Escrituras, Números capítulo 6, versículo 6, ali fala dos Nezir, né, Nazireu, um tipo de pessoa que era um asceta. E o texto fala que eles não podiam tocar numa alma morta. E olha como diz o texto. Todos os dias em que se mantém apartado para Jeová, quer dizer, separado, porque ele era um asceta, né? Não se pode chegar a nenhuma alma morta. Então a expressão hebraica nefesh met ocorre aqui. Alma morta. Isso é impensável nas teologias da cristandade. No entanto, é o que a Bíblia ensina. Inclusive, o texto de Ezequiel 18:4 diz que Deus fala que a alma que pecar, ela é que morrerá. Olha como que nós lemos. Eis que todas as almas a mim me pertencem. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho a mim me pertencem. A alma que pecar, ela é que morrerá. Então, de acordo com a Bíblia, a alma é mortal. Então, o ser humano é uma alma. Ele não tem uma alma dentro dele. O ensino de que a alma é imortal é o ensino espírita. O espiritismo, em suas variadas formas, ele era rejeitado no antigo Israel e a pena para os praticantes deste tipo de pensamento era capital. No antigo Israel, os hebreus, os reis de Israel, não toleravam porque o Deus de Israel, ele dizia que não se podia nem sem pensar na ideia de consultar quem já morreu, porque isso coloca a pessoa não em contato com os mortos, mas com anjos decaídos. Anjos são pessoas espirituais que, inclusive, agora estão aqui, foram expulsos dos céus e estão restritos nas vizinhanças da terra. Em Deuteronômio 18, do 10 ao 12, mostrando que Deus ele alertava o perigo que era a consulta aos médiuns e aos supostos mortos, olha o que diz o texto. Em Deuteronômio 18, do 10 ao 12, Deus ele deu a seguinte ordem. Quando tiveres entrado na terra, deixa eu abrir aqui a versão mais moderna, Deuteronômio 18, aí você aproveita e consulta na sua Bíblia. Mas aqui é a mais exata de todas as versões da Bíblia, eu leciono hebraico há muitos anos. O que eu gosto é que eles restauraram o nome de Deus na versão aqui que eu estou usando. O nome ocorre quase 7.000 vezes, o nome Jeová, em hebraico Yehová, só no chamado Velho Testamento, quer dizer... E agora os líderes religiosos, tanto pastores como padres, removeram esse nome. Mas essa versão que eu estou usando aqui é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Então ela restaurou o nome de Deus, Jeová, nos seus devidos lugares. Pode falar Jeová em português, porque em português tem letra J, não tem problema nenhum. Agora em hebraico nós lemos vários lugares, centenas de lugares, Yehová, com as vogais Shevá, Roland Kamatz, E, O, A. Portanto, Jeová, em português. Deuteronômio 18, do 10 ao 12, voltando ao assunto, olha o que Deus falou. Quando você tiver entrado na terra que Jeová seu Deus lhe dá, não aprenda a imitar as práticas detestáveis dessas nações,
Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, alguém que use de adivinhação, ou quem procure ou pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro. Aí veja o ponto alto, ó. Ou alguém que prenda outros com encantamento, ou quem consulte, quem invoca os espíritos, quem invoca em espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Olha, ele falou para não fazer isso. Por quê? Aí ele diz, pois quem faz essas coisas é algo detestável para Jeová, e é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa estas nações diante de você. Você deve se mostrar irrepreensível perante Jeová, seu Deus. Ou seja, o antigo Israel, o antigo povo de Deus, os hebreus, eles estavam em caminho para a terra prometida. Chegaram lá, tinham 31 reis, ao todo 7 nações. E aquela terra era dos hebreus. Aquelas 7 nações invadiram. E eles praticavam essas coisas aqui. E Jeová, o Deus de Israel, falou que ia expulsar aquelas nações. 31 reis. Eles tinham que sair. Porque aquela terra, séculos antes, tinha sido dado a Abraão, o antepassado dos hebreus. E aí uma das práticas que Deus considera detestável é consultar os mortos. Por que será? A pena era capital lá no antigo Israel. Por quê? Porque o espiritismo, os médiuns, ele coloca você em contato não com falecidos, mas com anjos que se rebelaram contra Deus. Eles são muito inteligentes e altamente dissimulados, fingem ser pessoas que já morreram. Então, o ensino da imortalidade da alma não era o ensino dos hebreus. Hoje, existe uma bagunça. Até os judeus de hoje ensinam imortalidade, algumas das diversas correntes judaicas de pensamento. Mas lá no antigo Israel, não. Eles pensavam no seguinte, que quando a pessoa morria, a esperança de vida jazia no futuro, na esperança da ressurreição. Pode ver o capítulo 11 do Evangelho de João, que Marta, irmã do falecido Lázaro, que era um amigo de Jesus, falou, eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Então ela aguardava a ressurreição futura. Esse era o ensino correto. Esse era o ensino que eles tinham em mente. Tanto é que Daniel, o anjo que falava com ele no final, no último versículo do capítulo 12 do livro que leva o nome de Daniel, olha o que o anjo Gabriel falou para Daniel, o profeta. Quanto a você, continua até o fim, você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber sua porção. Então aqui falou que ele ia dormir quando morresse, ia entrar no estado de inconsciência e que por fim, no futuro, ele se levantaria. Quer dizer, a ressurreição era o ensino da ressurreição, era o ensino que eles tinham, não imortalidade da alma. Inclusive, na mentalidade dos hebreus, a vida não era uma passagem para o outro plano. Só depois do tempo de Jesus que ele falou de vida celestial. Ele começou a falar da promessa de vida celestial, porque ninguém antes de Jesus foi para o céu. Jesus falou isso em João 3,13, quando disse, ninguém ascendeu aos céus, senão o Filho do Homem. Então, realmente, ninguém antes de Cristo foi para o céu. Por quê? Qual que era a condição antes de Cristo? Todos morriam sem ter essa esperança de ir para o céu. Por isso que nós lemos em Eclesiastes 9,5, né? Olha o que diz o texto, Eclesiastes 9,5. Eu vou pegar numa versão mais antiga, que vai mais literalmente de acordo com o que está no hebraico. Eu acho que alguns textos eu acho melhor ler na versão mais literal, que existem traduções da Bíblia que são de equivalência formal, ou mais literal de acordo com o hebraico. Eclesiastes 9,5 diz assim, olha o que fala sobre os mortos, como que Salomão, filho de Davi, pensava que acontecia com os mortos, olha só. Pois os viventes estão cônscios de que morrerão, os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada, tá vendo? Então aqui ele falou que os viventes estão cônscios de que morrerão, os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Então essa passagem é Eclesiastes. Eu leciono a língua da Bíblia, né, o hebraico dos antigos hebreus, também o aramaico para leitura. Agora mesmo eu estou falando um pouco rápido porque eu vou dar aula de inglês agora, falta 1 minuto. Então, Eclesiastes 9,5, então olha só o que diz, que Rahaim, pois os viventes, Yodeim, estão cônscios, Sheyamut, que morrerão. Ou seja, nós podemos morrer eventualmente, nós sabemos disso, estamos cônscios disso. Vehametim, os mortos, porém, Enam e Yodeim, não estão cônscios, Meuma, de nada. Então a Bíblia mostra que a morte não é uma passagem. Na verdade, só é uma passagem para os poucos que Deus escolhe para a vida celestial, que tem uma função específica, mas a maior parte da humanidade ao morrer não vai para o domínio celestial, nem para um tormento de fogo, visto que não existe tal lugar. Então continue assistindo as minhas lives, meus vídeos. Eu estou fazendo uma série de vídeos curtos e esperamos poder nos ver novamente aqui no canal do Queruvim. Obrigado pela sua
Visita e até o próximo vídeo. Compartilhe, pode recortar esse vídeo ou publicar em outro canal, no Instagram, no TikTok, onde quiser. Até mais, se Jeová, o Deus Todo-Poderoso, permitir.